Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui apresentar, né, o meu mapa conceitual sobre o que eu aprendi, ou algumas coisas que eu aprendi no decorrer dessa disciplina Problemáticas da Educação Física. É uma disciplina muito rica, especialmente nas suas referências, especialmente pelas suas propostas trazidas para a educação física. Óbvio que há as problemáticas, mas também há aquelas mudanças, né, as possibilidades que essa disciplina conseguiu, pelo menos para mim, trazer como proposta de trabalho. E para falar sobre as problemáticas de educação física, na primeira semana a gente começou a falar um pouquinho sobre a questão dos aspectos legais da educação física, né? Educação física como componente curricular, essa responsabilidade que a educação física tem. Mas alguns aspectos históricos da educação física acabam reverberando ou trazendo ou que na qual gerou situações que reverberam de alguma forma ou de outra até hoje, né? Trazendo o início lá da LDB de 1961, na qual a educação física tinha a prática da educação física era obrigatória nos cursos primários e no médio, né? No ensino médio, que antigamente chamava ginásio ou colégio. E aí houve algumas pequenas mudanças com essa evolução histórica, né? Histórica e legal. A LDB de 1971 vai trazer a questão do, do limite da idade, né? Obrigatoriedade na questão do limite da idade. E houve os avanços, especialmente, né, e que a gente dá um foco, uma ênfase, nos avanços que teve na LDB de 1996, a lei a qual rege hoje a profissão na escola, que fala sobre a questão da educação física ter se tornado um componente curricular obrigatório na educação básica, né, fazendo assim, ou com efeito, né, a integração ao projeto político pedagógico da escola. Então, isso fez com que ela tivesse uma consequência positiva, que é a valorização pedagógica, ao ser inserida no rol juntamente com as outras disciplinas. E isso, apesar de ter essa mudança, um dos textos que a gente discutiu vai falar sobre essa questão da alteração na outra lei que veio complementando a LDB de 1996 para falar sobre a questão das dispensas nas aulas de educação física. Né, quem ficava dispensado ali, né, que era a pessoa prestando serviço militar, a questão da carga horária de trabalho, da gestante, ou pessoa que tinha alguma limitação ali de saúde, ou que tinha ou que tem, né, alguma limitação de saúde. Mas isso gerou, novamente, como eu falei, toda mudança, todo o acontecimento na educação física reverberou algum efeito, positivo ou negativo. Mas houve muitos que são negativos para a educação física, porque ampliou a questão da facultatividade e também a questão de não deixar claro, o aluno ficou dispensado da aula prática ou da aula teórica. Qual parte da aula de educação física ele ficou dispensado? E muitas das vezes, quando ele está ausente nas aulas, né, o que ele acontece? Ele deixa de aprender, ele deixa de entender a questão teórica, ou aquilo que é sobre o fazer, sobre o esporte, sobre a prática cultural ou a prática corporal que está ali acontecendo. Além disso, a gente discutiu também a questão de outros textos que agregam essa discussão, né? Que é a questão das dimensões, né, da educação física. Né? A gente vai falar sobre um texto igual o que o Gonzalez trouxe, produziu, que é a educação física escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Né? Muitos professores ainda têm, juntamente, né, com outra problemática, que é a cultura das dispensas, tem a desvalorização da disciplina, a questão do abandono do trabalho docente e a invisibilidade do conhecimento disciplinar. O que acontece? Muitos dos outros colegas de trabalho, né,
de outras disciplinas olham para a educação física como se ela fosse um recreio, né? Fosse uma atividade só lúdica para o aluno, né? Só para ele brincar, e que não tivesse um papel fundamental de educar, não só brincar, porque quando a criança brinca, ela também aprende, mas as brincadeiras da educação física não é só para eles aprenderem ali por meio das disciplinas, são das brincadeiras que eles trazem, mas também apresentar a eles outras brincadeiras, outras práticas que têm consigo saberes de uma cultura, né, de uma população, de um momento e de uma sociedade. Temos também a questão das práticas inovadoras, e aí vai falar sobre a questão das dimensões, né, da cultura escolar, da transformação da área, as exposições do professor, e o professor ele é um ser, um centro assim das práticas da educação física, e tem as práticas inovadoras. Embora tenha os professores que são rola-bola, tem a questão dos professores que estão transformando a área pelo Brasil afora, principalmente com a questão da formação cidadã e reflexiva. E aí entra a questão do esporte, né? Darido fala sobre a questão um dos textos da Darido, que é sobre o esporte, falar sobre o esporte na escola, da educação física. E aí a gente também teve o texto que é sobre o esporte na escola, o esporte da escola. O esporte na escola, infelizmente, ele é um esporte focado na prática, focado na questão da competitividade e principalmente com práticas masculinizadas. Isso faz com que haja outros alunos que são prejudicados, né? Gera outro fenômeno que um dos textos traz, que é o fenômeno da arquibancada, e pode gerar também a questão da frustração do aluno ali, porque ele sempre vai ter a repetição de conteúdo. E aí, nisso vai falar a questão dos textos, né, sobre a questão do processo de mudança que precisa, né, da educação física. Por quê? Essa falta de conteúdo relacionado ao esporte, vai falar sobre a questão do esporte com foco na técnica, né, especialmente voltado àqueles esportes que é o quarteto fantástico, futebol, basquete, vôlei e o handebol, a qual o esporte, além de tudo, né, ser o centro da atenção da educação física e não um dos componentes da educação física. Lembrando que hoje a gente tem a BNCC, temos também os parâmetros curriculares, apesar de ser dos anos 90, mas já lá nos parâmetros curriculares já discutia sobre ginásticas, danças, a questão das lutas, das práticas corporais de aventura e natureza, que façam que jogos, né, jogos brincadeiras, e também discutimos sobre a questão de jogos brincadeiras de cultura de matriz africana, indígena, na qual faz parte da educação física. Dentro da educação física também, falando sobre a questão do esporte, né, a gente tem também a questão das dificuldades, né, encontradas ao decorrer das aulas sobre a questão de gênero, né, a educação física e a questão de gênero. É um dilema, né? As aulas mistas ou separadas por sexo, o que é melhor? Né? Muitos professores vão falar que é preferível separar, né, isso é trazido até nos textos, porque as meninas não querem jogar com os meninos, e elas, vamos dizer assim, não jogam no mesmo ritmo dos meninos. Mas isso é um equívoco, porque muitas das vezes, né, até trazido aqui, são gerados por questão de práticas masculinizadas, né? Esse componente biológico, ele não pode ser utilizado como álibi para justificar a separação dos meninos, das meninas, porque depende muito da prática. E aí até uma das questões trazidas é porque isso é devido à questão da cultura, né? A criação de cultura, desenvolvimento das políticas e a orquestração de práticas. E aí ela pode ser inclusiva ou exclusiva, vai depender muito, né, dessa questão das meninas ficarem no fenômeno da arquibancada, como trazido aqui, que gera o afastamento nas aulas. E aí tem a questão do insucesso e a exclusão nas aulas. Quando o aluno deixa de fazer, muitas vezes ele deixa de aprender.
E aí, falando sobre isso, uma das soluções, né, trazidas também, aí a gente teve a questão de discutir a problemática e algumas soluções. Uma das soluções é a questão de alguns métodos, né, propostas de ensino, né, para superar essa questão do afastamento. E quando a gente fala do afastamento, a gente fala também da indisciplina, que é um problema presente nas aulas, né, porque fica aquela questão, o aluno não quer fazer, ele briga, ele empurra, né, a questão de palavrões, mas o que pode fazer, o que a gente pode fazer para tentar proporcionar uma prática mais justa, mais adequada ali para o aluno. E aí tem as propostas de ensino, né, por meio do modelo de aprendizagem cooperativo, na qual o aluno ajuda, né, ele também se torna um coautor da prática. O modelo de Sport Education, onde o aluno, por exemplo, ele se torna um árbitro, ele se torna um organizador do time, né, ele se torna ali um ajudante ativo na prática, ele se torna um mediador juntamente com o professor. Né? Também a questão do outro modelo trazido, né, o modelo de responsabilidade pessoal e social, uma proposta de ensino que facilita e potencializa a integração e a interdependência positiva na qual o docente e os estudantes atuam como co-aprendizes. Então todo mundo é sujeito ali a aprender e também ensinar. E aí entra a questão da autonomia e a responsabilidade, da autonomia ao aluno e também coloca ele como responsável, ele também se torna responsável pela prática que está acontecendo e não simplesmente um aluno que vai ser recebedor ali da prática, né? Pegando um pouquinho de Paulo Freire, que a gente também estudou sobre a questão da educação bancária, onde o aluno está na escola e o professor deposita ali o conhecimento. Falando sobre essas questões, né, e aí entrando já um pouquinho num dos trabalhos que a gente fez, falando sobre Paulo Freire, e aí isso agrega, né, quando a gente trabalha o texto dele, ele acaba agregando em tudo aquilo que a gente discutiu ao decorrer da disciplina, a questão do senso crítico, de trabalhar a formação cidadã. E a prática tem várias situações que acontece, né? E aí a gente tem um inédito viável e existe aquelas questões que são geradoras, né? Que são situações limite e o inédito viável, que é a mudança que a gente precisa tematizar, problematizar essa situação para ser uma prática reconstruída, né? Assim, a gente pode fazer com que a educação seja mais inclusiva, seja mais responsável com os acontecimentos sociais e, principalmente, formar cidadãos críticos. E aí um dos textos do Gonzalo vai falar, né? A escola tem que ter uma proposta republicana, ela tem que ser republicana, com foco social. Então são alguns temas, né, algumas situações, algumas palavras-chave, alguns conceitos que ficaram da disciplina problemáticas da educação física. Embora aqui não dá para trazer ou não deu para trazer tudo, mas são pequenas palavras ou pequenos temas que fazem com que a gente possa repensar a educação física. Muito obrigado.